Padre Pio, o renomado Homem Milagroso de Petralcina, não era apenas um místico e estigmatizador, mas também uma figura cuja vida foi marcada por intenso sofrimento, experiências espirituais extraordinárias e um legado de intervenção divina. Conhecido pela profunda santidade que irradiava de sua própria existência, sua vida e morte despertaram fascínio e debate sem fim. Através da angústia de seus estigmas, as feridas distintas que ele carregava como as marcas da crucificação de Cristo, Padre Pio deixou para trás uma fragrância indelével de santidade que inspirou milhões. No entanto, foi em seus momentos finais que o mundo testemunhou um fenômeno sem precedentes. Padre Pio chorou lágrimas de sangue, um evento profundo e misterioso que deixou a comunidade global em admiração. Essas lágrimas carmesim, aparentemente tocadas pela divindade, pareciam marcar a fronteira entre a vida e a morte, um espaço onde Padre Pio transmitia mensagens de Jesus Cristo. No entanto, essas revelações geraram controvérsia, levando à pergunta, por que suas palavras finais foram tão ferozmente debatidas. A controvérsia em torno dos estigmas do Padre Pio é ainda mais complexa. Alguns especulam que essas feridas não eram apenas um sinal de sua santidade, mas uma ocultação de um segredo muito mais aterrorizante, que poderia ter alterado radicalmente as mensagens que ele buscava transmitir. Ele era, como alguns sugerem, uma encarnação de Cristo, ou era apenas uma fraude que usou suas habilidades místicas para ganho pessoal? Essas questões estão longe de ser triviais e tocam na própria essência de sua santidade e seu papel dentro da Igreja. Padre Pio, nascido Francesco Forgione na tranquila região da Campania, sul da Itália, em maio de 1887, surgiu de origens humildes. Como um dos 5 filhos de uma família de pequenos fazendeiros, sua infância foi moldada pela simplicidade e trabalho duro. Aos 10 anos, o jovem Francesco estava cuidando do rebanho de ovelhas da família enquanto recebia uma educação modesta em uma escola pública local. No entanto, seu chamado espiritual era inegável e, aos 15 anos, ele entrou no noviciado da Ordem dos Capuchinhos, adotando o nome de Frà Pio. Para sustentar sua educação e seu sonho de ingressar na Ordem, seu pai viajou para os Estados Unidos para trabalhar. Desde o início de sua vida religiosa, Padre Pio experimentou fenômenos incomuns e muitas vezes mistificadores. Como noviço, ele suportou uma série de doenças, algumas das quais eram vistas como sinais de favor divino, êxtase religioso, levitação e outras ocorrências milagrosas. Após sua ordenação, Padre Pio foi enviado para a comunidade capuchinha em Foggia, localizada na região de Puglia. Ele permaneceria na cidade de San Giovanni Rotondo pela maior parte de sua vida, com exceção de seu serviço militar durante a Primeira Guerra Mundial, onde serviu no corpo médico em Nápoles. Em setembro de 1918, Padre Pio começou a carregar os estigmas, feridas que combinavam com as marcas da crucificação de Cristo. Essas feridas, que permaneceram abertas e sem cura durante toda a sua vida, não eram apenas uma manifestação física de seu intenso sofrimento, mas também um sinal espiritual de sua união íntima com a paixão de Cristo. Dizia-se que o sangue que fluía dessas feridas carregava uma fragrância distinta e doce, conhecida na hagiografia como o odor da santidade. Com o tempo, muitas pessoas ao seu redor testemunharam suas habilidades milagrosas. Ele curava os doentes, profetizava eventos futuros e até exibia o dom da bilocação. No entanto, apesar de sua aclamação generalizada, alguns dentro da igreja suspeitavam de seus dons, e o bispo local até sugeriu que a comunidade capuchinha estava explorando Padre Pio para ganho financeiro. Em resposta às controvérsias em torno dos estigmas e habilidades sobrenaturais do Padre Pio, o Vaticano lançou várias investigações. Durante esse período, o Papa Pio XI impôs restrições rígidas a ele, impedindo-o de ouvir confissões publicamente, celebrar missa, abençoar os fiéis ou mesmo exibir seus estigmas. Essas medidas tinham a intenção de conter a crescente mística que o cercava. Padre Pio foi forçado a usar luvas sem dedos para esconder seus ferimentos, e suas atividades públicas eram fortemente monitoradas. No entanto, em meados da década de 1930, o Papa Pio XI reverteu sua posição, alegando que Padre Pio havia sido injustamente difamado e que os relatórios contra ele haviam sido baseados em desinformação. O Papa Pio XII seguiu o exemplo, encorajando os fiéis a visitar Padre Pio, apesar do ceticismo contínuo de alguns setores. A vida do Padre Pio não foi isenta de escândalos. Críticos alegaram que ele usou ácido carbólico para simular as feridas de Cristo, e acusações de má conduta financeira atormentaram o hospital que ele fundou, que abriu em 1956. No entanto, o Papa Paulo VI, que ascendeu ao papado em 1963, rejeitou todas as alegações contra o Padre Pio, afirmando sua santidade. Padre Pio faleceu em 1968. E sua morte marcou o fim de uma era para muitos de seus devotos seguidores. No entanto, seu legado perdurou. Em 1978, apenas 10 anos após sua morte, o Papa João Paulo II, que visitou pessoalmente Padre Pio quando jovem padre, iniciou o processo de sua canonização. Em 2002, Padre Pio foi oficialmente reconhecido como santo pela Igreja Católica. Sua canonização não foi baseada principalmente nos estigmas,
mas sim em sua vida virtuosa e nos numerosos milagres atribuídos à sua intercessão após sua morte. Ao longo de sua vida, Padre Pio foi particularmente amado pelos irlandeses, muitos dos quais alegaram ter experimentado curas milagrosas por meio de sua intercessão. O livro best-seller de Colum Keane, Padre Pio, A Rising Encounters with the Saint, relata vários testemunhos de devotos irlandeses que encontraram cura e consolo nas orações do Padre Pio. Curiosamente, havia muitos sinais de que o Padre Pio tinha conhecimento de sua morte iminente. Em 1966, ele disse à sobrinha, Pia Foron Penelli, que não viveria por mais de 2 anos. Ele também confidenciou ao amigo, Petru Cuino, que morreria aos 81 anos, exatamente quando morreu. Em seus últimos anos, o Padre Pio se tornou cada vez mais próximo do Padre Honor Marcoussis, que o auxiliou durante seus últimos dias. Quando o Padre Honor foi chamado para uma curta viagem pouco antes do falecimento do Padre Pio, o Padre Pio solicitou seu retorno imediato, sinalizando seu desejo de estar cercado por aqueles que amava no momento de sua morte. A profunda percepção espiritual do Padre Pio estendeu-se até mesmo à construção de sua cripta. Ele sabia que os capuchinhos planejavam construir um túmulo para ele na igreja de Nossa Senhora das Graças, mas ele insistiu que fosse enterrado de forma simples, sem nenhum arranjo especial. A igreja em si foi concluída em 1959 e, embora alguns temessem que isso significasse a proximidade de sua morte, a cripta do Padre Pio não foi concluída até vários anos depois. Em 22 de setembro de 1968, a cripta foi concluída e abençoada, e apenas 16 horas depois, o Padre Pio faleceu. Em suas palavras finais, ele expressou a esperança de que continuaria a ajudar outros do céu, uma promessa que ele cumpriu nos anos seguintes. Sua intercessão continua a tocar as vidas de inúmeros indivíduos ao redor do mundo, enquanto muitos testemunham a profunda orientação espiritual e cura que eles experimentaram através de suas orações. O legado do Padre Pio, marcado por fé profunda, dons milagrosos e profunda humildade, continua vivo, inspirando gerações de crentes a buscar a presença divina que ele tão fielmente encarnou. A controvérsia em torno de São Padre Pio gira principalmente em torno da autenticidade de seus estigmas. Os céticos há muito questionam se Padre Pio foi realmente uma encarnação moderna de Cristo ou apenas uma fraude. Para responder a isso, é crucial examinar o contexto em torno dessas alegações. Os estigmas, feridas misteriosas e dolorosas que aparecem em locais que refletem aqueles da crucificação de Cristo, foram recebidos com ceticismo ao longo da história da Igreja. Na verdade, muitos eventos milagrosos, particularmente aqueles ligados ao divino, enfrentaram escrutínio. A Igreja Católica, no entanto, estabeleceu critérios para reconhecer estigmas genuínos, e é importante notar que a crença de alguém neste fenómeno não é um requisito para ser católico. Para aqueles santos ou indivíduos abençoados que foram canonizados ou beatificados, seu legado espiritual, manifestado por meio de atos de santidade, obras divinas e seu impacto sobre os outros, desempenhou um papel central em seu reconhecimento, em vez dos estigmas em si. A primeira ocorrência registrada de estigmas foi no século XIII, o que levanta questões sobre a ausência de tais relatos durante o primeiro milénio após a morte de Cristo. Curiosamente, o primeiro aumento significativo nas reivindicações de estigmas se alinha com um período na história da Igreja quando houve um foco renovado na humanidade de Jesus, especialmente quando ele sofreu na cruz. Na mesma época, diz-se que São Francisco de Assis recebeu os estigmas, e a festa de Corpus Christi foi estabelecida para honrar o corpo de Cristo. Os estigmas não apenas apontavam para o sofrimento de Cristo, mas também simbolizavam o estado da sociedade. Para muitos estigmatizados, suas feridas refletiam profundamente o passado e o presente. Alguns até alegavam feridas que espelhavam as de santos de períodos anteriores, enquanto outros pareciam manifestar uma dor mais profunda que simbolizava as lutas sociais e políticas de seu tempo. Quanto ao Padre Pio, o historiador italiano Sergio Lato apresentou documentos dos arquivos do Vaticano, que ele acredita oferecer evidências de que Pio causou intencionalmente as feridas em seu próprio corpo, supostamente usando ácido carbólico para queimar suas mãos, pés e lado. Tais alegações não são novas. 2 papas sucessivos anteriormente consideraram Padre Pio com suspeita, até mesmo rotulando-o de fraude. Em 1920, quando Pio tinha 33 anos, a Igreja estava cada vez mais preocupada com o número crescente de peregrinos que o visitavam. Alguns relatórios encomendados pela Igreja alegavam que Pio estava se envolvendo em autoflagelação regular usando um chicote com ponta de metal e tinha relacionamentos inapropriados com mulheres por anos. No auge da controvérsia, Pio foi proibido de celebrar a missa publicamente. Um dos aspectos mais perturbadores das alegações envolvia as feridas visíveis e chorosas nas mãos de Pio, que ele frequentemente escondia sob luvas sem dedos. Pio alegou que essas feridas, que lembravam a crucificação de Cristo, eram o resultado de uma experiência mística. Um médico designado pelo Vaticano para examinar essas feridas concluiu que elas pareciam ter sido criadas artificialmente. Em uma tentativa de verificar a autenticidade dos estigmas de Pio, o médico amarrou e selou as feridas, garantindo que elas não pudessem ser adulteradas. No entanto,
Quando o médico retornou um mês depois para um exame mais aprofundado, ele ficou chocado ao descobrir que as feridas não haviam cicatrizado como esperado, alimentando ainda mais as suspeitas. Isso levou Lato a apresentar suas descobertas, alegando que os documentos que ele descobriu provam, sem dúvida, que Padre Pio era, de fato, um enganador. Um desses documentos surgiu no verão de 1919. Maria de Vito, uma jovem profundamente religiosa e prima de um farmacêutico da cidade de Foggia, no sul, fez uma peregrinação à igreja do Padre Pio em San Giovanni Rotondo. Ao retornar a Foggia, ela supostamente passou o pedido do Padre Pio ao farmacêutico, pedindo ácido carbólico em sigilo absoluto. De acordo com Lato, o farmacêutico deduziu que Pio pode ter pretendido usar o ácido para melhorar ou agravar os ferimentos em suas mãos. Lato afirma ter encontrado uma nota do Padre Pio para Maria, escrita em uma caligrafia incomumente elegante, na qual ele pede entre 200 a 300 gramas de ácido carbólico, aparentemente para fins de esterilização. Para Lato, esta nota é a prova cabal. Se o Padre Pio realmente precisava do ácido para fins de esterilização, por que ele o adquiriu de forma tão indireta? Essas alegações, publicadas pelo proeminente jornal diário italiano Corriere della Sera, foram recebidas com forte oposição por figuras como Petro Sei, o presidente da Liga Católica Antidifamação, que negou veementemente as alegações e as chamou de completamente infundadas. A doutrina católica sustenta que o processo de canonização é infalível quando liderado pelo Papa, tornando-se um obstáculo significativo para aqueles que desafiam a autenticidade do Padre Pio. Em última análise, a questão de se Padre Pio era um verdadeiro estigmatizado ou uma fraude pode-se resumir à fé pessoal de cada um. Para os crentes devotos, não há dúvidas sobre o profundo impacto da vida e dos ensinamentos do Padre Pio. Embora alguns céticos possam descartar os estigmas como resultado de doenças psicológicas ou físicas, é importante não ignorar o poder espiritual por trás da ideia de que indivíduos, muitas vezes marginalizados pela sociedade, podem estar tão profundamente conectados a Deus que voluntariamente assumem sua dor e sofrimento. Ao fazer isso, eles inspiram compaixão e arrependimento semelhantes nos outros. A abordagem do Padre Pio à vida espelhava a de Cristo, seus ensinamentos enfatizavam a humildade, a abnegação e a conduta virtuosa. Ele encorajava os outros a viver com prudência, gentileza, paciência e diligência, desempenhando seus deveres não para ganho pessoal, mas para agradar somente a Deus. Apesar das controvérsias e alegações que obscureceram seu legado, as mensagens do Padre Pio continuam a ressoar em muitos, lembrando-nos do poder transformador da fé e da possibilidade de profunda conexão espiritual, mesmo em meio a dúvidas e controvérsias. Ao longo de sua vida, Padre Pio falou palavras de fé profunda, vivendo cada momento com confiança inabalável no plano divino de Deus. Mesmo quando confrontado com provações profundas que testaram suas crenças, ele permaneceu resoluto, firme em sua alma até seu último suspiro. Em todas as circunstâncias, somos chamados a reconhecer a vontade divina em ação em nossas vidas, a honrá-la e abençoá-la, especialmente em tempos de dificuldade. É importante lembrar que Deus reside dentro de nós quando estamos em estado de graça e fora de nós quando caímos em pecado. No entanto, seu anjo nunca está longe de nós. Nosso anjo da guarda permanece ao nosso lado como nosso companheiro mais leal e fiel, mesmo quando o decepcionamos tristemente com nossas ações. A oração é nossa maior arma, a chave que abre o coração de Deus para nós. É essencial abordar tanto Deus quanto os outros com um espírito de humildade e amor, pois somente os humildes são abençoados com os dons de Deus. Humildade e pureza são como asas que nos elevam para mais perto de Deus, tornando-nos mais alinhados com sua natureza divina. Essas qualidades nos elevam em direção à santidade, permitindo-nos refletir sua bondade e graça em nossas vidas. Devemos sempre nos lembrar de que este mundo é apenas um campo de batalha, e é no céu que receberemos a coroa eterna da vitória. A terra é meramente um campo de testes, e nossa verdadeira recompensa nos espera lá em cima. Somos peregrinos nesta jornada temporária, em uma terra de exílio, e nossos corações devem ansiar constantemente por nossa verdadeira pátria, o céu. É lá que nossas almas encontrarão seu descanso final, onde experimentaremos paz e alegria eternas. Jesus, em sua infinita graça, nos ajudará a viver uma vida digna do céu. Seu amor por nós é inquebrável, e nenhuma força na terra ou no céu pode nos separar de seu abraço. A missa, como um reflexo de seu sacrifício infinito, é um mistério que nem mesmo os anjos compreendem completamente. Eles entendem seu propósito, mas ficam maravilhados com seu valor imensurável. Mesmo uma única missa, oferecida com devoção sincera, tem mais poder do que todas as hostes do céu podem compreender. O menino Jesus, deitado humildemente na manjedoura, personifica o sofrimento e o sacrifício, tornando sua dor e tristeza algo que podemos estimar e buscar para nosso próprio crescimento espiritual. Ele carecia de tudo, ensinando-nos a nos desapegar das posses terrenas e abraçar uma vida de simplicidade. Em sua pobreza, ele foi adorado por humildes pastores, ensinando-nos o valor da humildade e a importância de preferir a companhia dos humildes e mansos à elite do mundo. Por meio de seu nascimento, ele revelou nossa missão,
renunciar ao falso brilho das buscas mundanas e buscar o que é verdadeiramente eterno. Porque Jesus suportou um sacrifício tão grande. A fé fornece a resposta: Ele sofreu e morreu para expiar nossos pecados. E porque Ele ressuscitou dos mortos em tão glorioso esplendor? Para nos mostrar a promessa de nossa própria redenção e ressurreição. Em sua morte, somos lembrados da morte espiritual que sofremos devido ao pecado, e em sua ressurreição, vemos a esperança de nossa própria ascensão para uma nova vida na graça. Assim como Jesus foi ressuscitado na imortalidade, nós também somos chamados a ressuscitar para uma nova vida na graça, determinados a nunca mais permitir que o pecado nos leve à morte espiritual. Embora carreguemos nossas imperfeições até o fim de nossos dias, devemos lembrar que nossa jornada espiritual exige que permaneçamos aterrados. Não devemos deitar na poeira, nem tentar voar rápido demais, pois em questões do espírito, somos como pássaros filhotes, aprendendo a crescer e esticar nossas asas. O progresso leva tempo, e devemos cultivar pacientemente as virtudes que eventualmente nos elevarão às alturas da santidade. Tanto em nossos pensamentos quanto na confissão, não devemos nos demorar em pecados passados que já foram perdoados. Que nossa contrição nos leve à verdadeira humildade e jejum, assim como Jesus nos perdoou no sacramento da penitência. Neste momento sagrado, Ele está diante de nós, oferecendo misericórdia como um credor generoso perdoando uma dívida intransponível. As promessas que fizemos por meio de nossos pecados foram apagadas, destruídas por sua compaixão e graça ilimitadas. Lembremo-nos sempre de que, embora nosso sofrimento na terra possa parecer intenso, é apenas um momento passageiro comparado à alegria eterna que nos espera. Em momentos de provação, devemos permanecer calmos e resignados, confiando na sabedoria da autoridade de Deus. Não importa quão feroz a tempestade possa ser, podemos estar confiantes de que o vaso de nossa alma nunca será subjugado. Jesus nunca nos abandonará, pois Ele está sempre conosco, nos guiando pelos momentos mais sombrios. Peço suas orações, para que meu ministério seja frutífero no serviço ao Senhor. Temo que em meus deveres sacerdotais, eu possa desagradá-lo involuntariamente. Que Jesus, em sua infinita sabedoria, guie todas as coisas para sua glória e para a salvação de todas as almas. No céu, não haverá inverno, apenas beleza eterna, prazer e amor. Lá, será sempre primavera em sua beleza, outono em seus prazeres e verão em seu calor e afeição. No entanto, as provações que enfrentamos na terra, simbolizadas pela dureza do inverno, são necessárias para nos ajudar a crescer em abnegação e desenvolver inúmeras virtudes que são nutridas nas estações estéreis. Jesus, em sua misericórdia sem limites, aliviará periodicamente nossos fardos, oferecendo-nos momentos de alívio e descanso em meio às nossas provações. Ele é tão bom que nunca permitirá que caiamos além de seu alcance, seu amor nunca nos deixará ir. Durante tempos difíceis, devemos estar preparados para a escassez e as dificuldades. No entanto, mesmo em tais circunstâncias, temos a certeza de que Deus é o provedor supremo. Conforme declarado em Mateus 6, 31-33, Jesus nos lembra de não nos preocuparmos com nossas necessidades básicas, pois Deus sabe o que precisamos e proverá para nós. Confie na provisão de Deus. Mesmo quando enfrentamos a escuridão e a carência, sabendo que seu amor sempre nos verá passar. O amor é o cerne do ser de Deus, e Ele nos ordena a amar uns aos outros. A Bíblia nos diz que qualquer um que alega amar a Deus, mas abriga ódio por um irmão ou irmã está enganando a si mesmo. O verdadeiro amor pelos outros é um reflexo do nosso amor por Deus, e é por meio desse amor que somos perdoados e recebemos misericórdia. Em Atos 17h30, a Bíblia chama todas as pessoas ao arrependimento, instando-nos a voltar para Deus. Embora ignorar esse chamado possa levar ao julgamento, a Bíblia nos assegura que a paciência e o desejo de reconciliação de Deus se estendem a todos os que o buscam. Jesus promete que os puros de coração verão a Deus, e mesmo em meio à turbulência, aqueles que o buscam com um coração sincero encontrarão força e conforto em sua presença. Os sinais do fim dos tempos, conforme descritos na Bíblia, apontam para a decadência moral, a ascensão de falsos profetas e a ilegalidade generalizada. Desastres naturais, guerras e sofrimento marcarão o período do fim, mas em meio ao caos. Deus promete proteção para aqueles que permanecerem fiéis e puros de coração, oferecendo esperança mesmo nos dias mais sombrios. Sempre reze. Sempre tenha esperança. Há apenas uma coisa essencial para lembrar: eleve seu espírito e ame a Deus. Esta foi a mensagem central que Padre Pio compartilhou com todos que buscavam sua sabedoria. Nascido em 25 de maio de 1887, em Pietrelcina, Itália, como Francesco Forgione, a devoção de Padre Pio a Deus começou em uma idade incrivelmente jovem. Desde a tenra idade de 4 ou 5 anos, Francesco começou a experimentar fenômenos espirituais profundos, incluindo êxtase e visões, que aprofundaram seus encontros com o poder de cura de Deus. Sua confiança no divino continuou a crescer, embora seus primeiros anos tenham sido cheios de dificuldades.
Em 1918, a Europa foi devastada pela Primeira Guerra Mundial e pela gripe espanhola, marcando um ano de imenso sofrimento para Padre Pio, sua comunidade e grande parte do mundo. Em meio a essa turbulência global, um dia em setembro, Padre Pio celebrou a missa na igreja de San Giovanni Rotondo. Após a missa, ele recebeu uma visão milagrosa na qual viu uma figura com as feridas da crucificação de Cristo. Ao sair da visão, Pio percebeu que estava sangrando. Ele havia recebido os estigmas, as 5 feridas de Cristo replicadas em seu próprio corpo. Este profundo milagre foi apenas um dos muitos sinais de Deus trabalhando através do Padre Pio. Ao longo de sua vida, Deus o usou como um instrumento para curar inúmeras pessoas que sofriam de doenças físicas. Padre Pio até fundou um hospital perto de San Giovanni Rotondo em 1956, chamado Home for the Relief of Suffering, que continua a operar até hoje. Ele também era conhecido por oferecer aconselhamento espiritual àqueles que buscavam reconciliação e paz. Padre Pio faleceu em 23 de setembro de 1968. Sua beatificação ocorreu em 1999, seguida por sua canonização em 2002 pelo Papa São João Paulo II. Ele é considerado um dos maiores milagreiros da história da Igreja. Sua vida foi repleta de eventos extraordinários: os estigmas, a bilocação, curas, conversões, a capacidade de ler corações no confessionário e inúmeras outras manifestações divinas. Mas qual era a fonte desses milagres? Oração. Cada milagre que ocorreu na vida do Padre Pio estava enraizado na oração. Ele entendeu profundamente que, por si só, ele não era nada, e que toda graça e todo dom vinham de Deus. Ele estava totalmente ciente de sua dependência do poder divino e sabia que todos os milagres atribuídos a ele não eram obra sua, mas sim, obra de um Deus amoroso e misericordioso. Em seus escritos e discursos, Padre Pio constantemente exortava os fiéis a rezar. Uma de suas citações mais conhecidas é: reze, tenha esperança e não se preocupe. Pode parecer simples o suficiente, quase fácil demais para ser levado a sério. Mas quando essas palavras vêm de um homem que carregou as feridas físicas de Cristo, elas carregam um peso que poucos podem negar. Esse conselho ganhou seu profundo significado do imenso sofrimento que Padre Pio suportou em sua própria vida. Suas palavras são apoiadas pelos incontáveis milagres que ele testemunhou como resultado da oração. Esta mensagem fala sobre o poder da oração, sobre as possibilidades ilimitadas que ela contém quando rezamos com um coração cheio de fé, não importa quão pequena ela possa parecer. Padre Pio acreditava que a oração era essencial para cada alma em todas as circunstâncias. Uma alma que é pura deve orar, ou perderá sua pureza. Uma alma que está se esforçando para obter pureza deve orar, ou nunca a alcançará. Uma alma recém-convertida deve orar, ou corre o risco de cair novamente no pecado. Mesmo uma alma sobrecarregada pelo pecado deve orar para se levantar novamente. Não há alma que possa viver sem oração, pois a oração é o vaso através do qual toda graça é recebida. Por meio de seu próprio sofrimento, Padre Pio nos ensinou que, mesmo quando nossas orações parecem não ser respondidas, a graça ainda está em ação. Mesmo em tempos de escuridão e confusão, a resposta de Deus pode ser encontrada não na resolução imediata de nossas lutas, mas na maneira como nossos sofrimentos se unem aos de Cristo, trazendo vida, esperança e paz a um mundo necessitado. As águas vivas mencionadas nas Escrituras fluem pelos corações e almas dos santos, assim como elas jorraram do coração de Jesus. Na imagem da Divina Misericórdia, os raios de luz vermelha e pálida simbolizam as graças que fluíram do lado de Cristo, graças que nos alcançam por meio dos sacramentos do batismo, da confissão e da Eucaristia. Essas águas vivas não são destinadas apenas a nós, mas ao mundo. A misericórdia de Deus flui através de nós, alcançando para iluminar a escuridão, trazer vida a lugares mortos e oferecer esperança aos desesperados. Padre Pio demonstrou como essa misericórdia divina funciona na prática. Considere suas mãos. Elas carregam as cicatrizes da doação. Olhe para seus pés. Eles estão feridos pelo serviço. Examine seu coração. Ele abriu espaço para o amor divino entrar. Através das mãos perfuradas do Padre Pio, os sacramentos do batismo, absolvição e Eucaristia alcançaram os necessitados. Seus pés o levaram para aqueles que estavam sofrendo. Seu lado abriu o caminho para o amor de Deus fluir livremente. E seu ombro ferido marcou o lugar onde ele e Cristo suportaram o peso da cruz. Grande parte da cruz do Padre Pio foi carregada por meio da oração. Em sua vida de intensa oração e sofrimento, ele não esperava simplesmente que as pessoas viessem até ele para a confissão ou se sentassem no púlpito pregando. Ele orava e sofria ativamente pela salvação das almas. Por meio do poder de sua oração e sofrimento, pecadores eram atraídos a ele. É por isso que ele disse: reze pelos pérfidos e pelos fervorosos. Reze não apenas por aqueles que são bons, mas pelos pecadores, os indignos, os indignos. Na verdade, reze mais por aqueles que parecem indignos. Reze por aqueles
que o irritam, pelos rejeitados, pelas ovelhas perdidas. Reze pelos criminosos e por aqueles que você acha que merecem punição. Ele nos encorajou a rezar por todos, mesmo aqueles que poderíamos pensar que estão além da redenção. Pois a misericórdia de Deus é ilimitada, e por meio de nossas orações e sacrifícios, podemos ajudar a salvar outros dos piores destinos. Nas palavras de Jesus por meio de Santa Faustina, que os maiores pecadores coloquem sua confiança na minha misericórdia. Eles têm o direito de confiar no abismo da minha misericórdia. Não posso punir nem mesmo o maior pecador se ele apelar à minha compaixão. Pelo contrário, eu o justifico em minha insondável misericórdia. Antes que Deus venha como um juiz justo, ele abre amplamente a porta de sua misericórdia. E aqueles que se recusam a entrar por essa porta devem encarar a porta de sua justiça. Recebemos um poderoso meio de intercessão por meio da devoção à divina misericórdia. Temos a certeza de que nossas orações pelos pecadores serão ouvidas, e somos chamados a orar por sua conversão, salvação, santificação e cura. Reze como o Padre Pio, persistentemente, diariamente, com amor, e diante de cada provação, cada crise, cada fracasso e cada cruz reze, tenha esperança e não se preocupe. Pela graça do Espírito Santo, renovaremos a face da terra. Reze por mim, para que eu possa viver estas palavras. Rezarei por você.